Bom dia. Quer dizer, não bom dia pleno, porque ainda não amanheceu, mas tecnicamente já é bom dia. Meu Deus, eu literalmente estou horrorizada com como eu poderia dizer. Tem gente que sai falando, tem as palavras certas e tal, ou seja, nem sempre tão certas, e não refletem muito sobre o que falam. Hoje eu quero falar de 3 tópicos. Primeiro, o cinismo social. O cinismo social. A coisa, o caráter cínico da sociedade. Contraditório, porque alguém que é cínico é contraditório, porque ele não está revelando a verdadeira identidade dele. Aí essa pessoa adota uma postura cínica, geralmente jocosa, para revelar as suas perebas interiores. O segundo ponto que eu queria falar é sobre um caráter também cínico da própria mídia, Depois eu explico bem como a mídia tem um viés de conduzir as pessoas a mudar o pensamento das pessoas de uma forma sutil, que você pensa que é algo que não é muito interessante, então, que aquilo não faz mal, então, mas aquilo entra na sua cabeça e provoca alguma mudança no seu pensamento, ou seja, no seu direcionamento. Se você estava querendo ir para tal lugar, você passa a querer ir para outro lugar. Às vezes eu pareço ser um pouco complicada, mas isso não é complicado. Se vocês pararem para refletir e colocar os neurônios para funcionar. O terceiro tópico, obviamente, é o número estarrecedor de vítimas que estão aparecendo logo após a prisão desse ser abominável, apelidado de João de Deus. Então vamos por partes. A primeira, o caráter cínico da sociedade, o caráter do cinismo social. Algumas pessoas, não sei porquê, entraram em alguns vídeos meus e começaram: porque é um absurdo, você fuma muito e parece uma chaminé, isso e aquilo, e pararacas e pataticas e todo aquele discurso. E usam também, e algumas aproveitaram para usar esse tópico, eu fumo, para serem grosseiras, bem, vou dizer, estúpidas. Aí partiram: você fuma, você é uma velha, você vai subliminarmente, você vai morrer logo. Que medo, que medo, que medo. Meu Deus, eu fiquei morrendo de medo.
Primeiro que morrer é uma coisa muito controversa. Muitas vezes uma pessoa morre e é um alívio para ela. Para os outros, para essa sociedade do cinismo, ai, que absurdo e tal coisa. A pessoa morreu e, oh, meu Deus, como eu estou sofrendo. Gente, eu fico horrorizada, eu nunca fui a enterros. Nunca fui porque eu me recuso, porque é um espetáculo, é o apogeu do cinismo. Pessoas que, quando vivas, eram literalmente odiadas, elas elas viram santas. Meu Deus, como eu gostava de fulano, meu Deus, o fulano era um santo, isso e aquilo outro. Ou seja, para essas pessoas cínicas, eu digo o seguinte, é fácil chegar e dizer, ah, ela fuma. Geralmente são pessoas que cometem delitos medonhos todos os dias. Até que ponto essa pessoa não espanca um filho? Até que ponto essa pessoa não fala que a vizinha é uma vaca vadia? Até que ponto essa pessoa não deseja a morte de pessoas todos os dias? Até que ponto essa pessoa não fica feliz ao saber da desgraça do outro? Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Minha avó dizia, antes de falar alguma coisa, olhe para o seu rabo. É importante. Tem um ditado norte-americano, dos índios norte-americanos, que fala assim, grande espírito, permita que eu não critique, não fale do outro sem antes ter andado com as sandálias dele. É muito forte esse ditado, esse dizer. Não gosto da palavra ditado, esse dizer. Então, o seguinte, quem não gosta que eu fume, problema dessa pessoa. Ela que fique na dela e saia do vídeo, isso tudo, não assista. Ela é livre para isso. Agora, ela também, antes de escrever para ofender, agredir o outro, ela reflita sobre os seus próprios atos. Existem atos muito mais vis do que fumar, muito mais vis. O segundo ponto, que também tem a ver com esse é um dos aspectos do cinismo social e dessa vez praticado pela mídia. Hoje, qual não foi? Ontem, na verdade, eu fiquei pasma, porque de 300 meu Deus do céu, sabe o que eu sempre fico? Eu digo, eu sei que não tem feminino e masculino, mas é horrível, horrível. 300 vítimas, 300... Depois de 300 denúncias, fica tão feio, mas tudo bem. Depois de 300 denúncias, o número subiu para 400 e depois, no final do dia, estava em 506, para ser mais claro. Eu falei, nossa senhora, isso é uma progressão geométrica. Aonde vai chegar o número de denúncias? Aí fui dormir pensando nisso, eu falei, meu Deus do céu, isso é uma coisa
que nunca aconteceu nesse país. Eu acho que não. Ninguém teve um número tão grande de acusações como está acontecendo no caso de João de Deus. Não estou dizendo que sejam acusações que não sejam verdadeiras, ao contrário, são acusações verdadeiras. E eu falei, meu Deus do céu, esse homem é pior do que um monstro. É muito pior, é muito pior. O negócio chegou a um ponto, um ápice, que aliás ainda nem chegou, né? Pelas minhas contas, eu acho que deve chegar a 1000 e cacetada, ou pode até ir a mais. Aí fui dormir pensando nisso, quando, para minha surpresa, ao acordar, hoje de madrugada, porque eu sempre acordo de madrugada, o que eu me deparo? Eu me deparo com uma notícia, eu não sei se foi no G1 ou se foi no UOL, que repete a Folha, narrando acontecimentos estranhos, que ocorreram durante o depoimento. Inclusive até o escrivão, coitado. Disseram que o escrivão estava vindo e sofreu um acidente e não pôde participar do depoimento. Então teve teclado do computador que desandou, uma conexão que foram fazer de uma tomada, plof, explodiu. Aí eu fiquei me perguntando, eu falei, qual a necessidade, se tais coisas realmente ocorreram por acidente, por acaso, se tais coisas realmente aconteceram, qual era a necessidade de escrever, de publicar? Um negócio tão bobo, idiota. Aí eu pensei, o que é que está por trás disso? O medo. Incutir subliminarmente o medo nas pessoas. Imagine alguém que sofreu a tal violência, a violência do sujeito, que a matéria acaba dizendo, reconhecendo que, acho que foi a delegada, não sei, alguém lá, não, realmente ele é um homem de poder, pena que tenha se desviado. Não, ele não é um homem de poder. Se ele fosse um homem de poder, ele não teria feito o que ele fez. Ele não teria feito. Às vezes o poder é confundido com a violentação do outro. Violentar o outro não significa necessariamente poder. Um ilusionista, Houdini, quando ele chegava e se mostrava enorme, gigantesco, conseguia sair de correntes, se livrar de correntes, aquilo, ele dizia, é ilusionismo. Ilusionismo. Então ele não saía atrás de ninguém, extorquindo, violentando, só porque publicamente ele se libertava de correntes. Geralmente tinha uma cena dele que ele era um número que ele fazia, que ele era colocado dentro de uma caixa cheia de água, todo acorrentado, e saía. Isso não era poder, isso o que era? O estudo que ele fez, a prática que ele fez de uma técnica de ilusionismo. Então, o nosso
senhor deve manipular bem o ilusionismo. E no dia lá do treco, aconteceu de ter dado pau no teclado, o tal do escrivão sofreu um acidente, coisa assim que devem acontecer todos os dias, eles pegando depoimentos de qualquer Zé Ninguém, um batedor de carteira da rua. Aí o que acontece? Já imaginou alguém que foi violentado por esse abominável ser, esse ser abjeto, que esteja com a vontade, com a iniciativa, com a missão que ela se colocou de ir lá denunciar? Já imaginou? Ah, não, porra, o cara tem um poder do cacete. O cara, vai que acontece alguma coisa comigo pior. Se é que pode haver coisa pior. Vai que eu morro fulminada, um raio me pega na rua. Gente, por favor, ao lerem uma notícia, pensem naquilo que aquele órgão midiático pretendeu ao divulgar aquela notícia. Primeiro, o espetáculo. Segundo, o maior número de visualizações e venda de jornais. E terceiro, sabe-se lá, dirigir o comportamento, principal, no caso dessas mulheres que ainda não se apresentaram. Tudo por meio do medo. É interessante como tudo, a cobra mordeu o rabo. O cinismo, na verdade, eu não tinha pensado nisso. Desculpem, mas eu fiz filosofia, então eu sou uma pessoa que eu penso muito. Eu acho engraçado, eu vou começar a pensar e pesquisar, mas na verdade o cinismo tem como pano de fundo a divulgação do medo. É isso. Talvez vocês gostem, talvez não gostem. E para os que sentam o pau em mim, que foram extremamente deselegantes e cínicos e cruéis, eu vou acender um cigarro. Vou acender o cigarro não fazendo apologia ao cigarro, porque eu não faço apologia ao cigarro. Porque eu me sinto bem. E aí? Eu gosto de tomar meu café e fumar um cigarro. Eu fumo bastante e vivo feliz. Sendo que a felicidade, no meu caso, para o meu entendimento, não é a posse de objetos, carros, isso e aquilo outro. Seguir o caminho da sociedade do cinismo. Aliás, existe um livro muito interessante do Guy Debord, que eu acho que todo mundo devia ler, A Sociedade do Espetáculo. É bárbaro. De repente, eu não sei se ainda existe, se esse livro ainda existe nas livrarias, ainda mais as livrarias no Brasil, que estão sendo fechadas. Em vez das pessoas se preocuparem se o outro está fumando, se a voz foi para o
buraco e pro poço por causa do cigarro? Não, minha voz sempre foi assim. Em vez das pessoas estarem se preocupando com isso, por que não se preocupam em outra vez divulgarem livrarias? Eu, no meu caso, na minha cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, divulgo em alto e bom som a Livraria Sideral, que é fantástica. Aliás, é uma das poucas que ainda resistem. Uma livraria. Não livraria com barzinho, com outras coisas, com apontadores e lápis de cor para vender, cartõezinhos. Não, é uma livraria com livros. Então deixa eu ir. E é o seguinte, vamos pensar, gente. Rapaziada, vamos pensar. Pensar faz bem. E agora é aquela hora que eu não sei como que eu apago esse treco. Uau!